Obrigado. A graça e a paz, amados. Amém? Quero também cumprimentar com a paz do Senhor os irmãos e as irmãs que estão acompanhando em casa, né? Por meio do Facebook da MAPB Caicó. Queridos, culto de celebração. A nossa temática é livre. E eu quero agradecer desde já a oportunidade a Deus e ao convite do nosso pastor João para estar ministrando a palavra hoje à noite. Quantos trouxeram a sua Bíblia aqui? Tem alguns irmãos que estão desarmados. Então eu quero te convidar desde já a ler comigo o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 22. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 22. Quem encontrou, diga amém. Leiamos o texto então. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Quantos querem ouvir o que o Espírito Santo quer dizer à igreja? Louvado seja o Senhor por isso. Queridos, permaneça com a tua Bíblia aberta. Nós queremos ler alguns versículos no decorrer do sermão. Estou achando o som um pouquinho alto. Está achando também? Não? Vocês estão achando o som um pouco alto? Está um pouquinho alto, né? Pronto, tem como baixar. Eu agradeço, viu? Queridos, eu quero refletir com vocês hoje à noite sobre o tema avaliando nossa obra missionária à luz do Novo Testamento. E o título do meu sermão é o contraste missionário entre Esmirna e Laodiceia. Alô? Só mais um pouco. Tá bom, acho que aqui tá bom. Alô? Em nossos dias, a obra missionária das igrejas evangélicas são avaliados pelos seus resultados via de regra. Então, quanto mais membros e renda a igreja tiver, então dizemos que tal igreja é bem sucedida. E quanto menos membros e renda a igreja tiver, então dizemos que tal igreja é mal sucedida. Por que isso, pastor? Porque o ser humano avalia o que está diante dos seus olhos. O ser humano avalia o que lhe é aparente. Mas, queridos, o nosso senso humano de sucesso e de fracasso está diretamente ligado com os resultados que apresentamos. Isso é tanto que quando nós enviamos os nossos relatórios de prestação de conta ao conselho, os primeiros critérios que são levados em consideração são membros e
e renda. Infelizmente eu digo isso, queridos, mas o Novo Testamento apresenta critérios diferentes dos nossos, pelos quais Jesus avalia a obra missionária de sua igreja. E esses critérios foram revelados especialmente pelas severas críticas e duras advertências feitas pelo Senhor à igreja de Laodiceia, conforme o texto básico que nós lemos. Quantos estão entendendo até aqui? Embora Laodiceia fosse a maior das 7 igrejas do Apocalipse, repita comigo, querido, a maior. Embora fosse a maior das 7 igrejas do Apocalipse, foi a única igreja que nenhum elogio recebeu da parte do Cristo ressurreto. E embora Laodiceia fosse a mais rica, repita comigo, querida, a mais rica das 7 igrejas do continente da Ásia Menor, foi a única igreja que só ouviu repreensões da parte do Senhor glorificado. Então temos uma igreja que foi a maior e a mais rica. Mas além de nenhum elogio ter ouvido da parte do Senhor, foi digna de toda repreensão. Enquanto que as demais igrejas representativas mesclavam entre elogios e repreensões, se você já leu o livro de Apocalipse, sabe disso. A igreja de Laodiceia, a mais rica e a maior igreja, nenhum elogio recebeu e foi digna de toda repreensão. E talvez você pergunte, por quê, pastor? Porque Jesus possui critérios diferentes do meu e do teu coração para avaliar a sua igreja. Então deixa-me perguntar nesta noite, quantos querem descobrir quais são os critérios do Senhor? Então fique atento, queridos, e acompanhem comigo os textos bíblicos em nome de Jesus. Jesus avalia a obra missionária primeiro pelo critério da utilidade. Conforme os versículos 14 ao 16, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira é o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pelo critério da utilidade, querido, eu quero que você redobre bastante atenção. Esse ponto é complicado, mas eu quero simplificar para que você possa entender. A igreja de Laodiceia ficava situada entre 2 cidades da região da Frígia, chamadas Hierápolis e Colossos. Como era o nome das cidades? Hierápolis e Colossos. Na cidade de Hierápolis havia fontes naturais de águas quentes, cujas águas possuíam propriedades medicinais e terapêuticas. Quem mergulhava nas águas quentes de Hierápolis era curado de doenças pulmonares e reumáticas. Quantos estão entendendo até aqui? Na cidade de Colossos, em contrapartida, havia fontes naturais de águas frias, cujas águas refrescavam seus moradores e turistas. Portanto, as águas quentes de Hierápolis curava e as águas frias de Colossos refrescavam. Jesus chamou a igreja de Laodiceia de morna. Não é isso que diz o texto? Ou seja, uma igreja que nem curava os enfermos, como as águas quentes de Hierápolis, e nem refrescava as almas, como as águas frias de Colossos. Era uma igreja morta. Em outras palavras, queridos, a maior e a mais rica igreja da Ásia Menor
também era uma igreja sem utilidade, sem serventia para o seu Senhor. Quantos estão entendendo até aqui? Uma igreja morna. E é por isso que Jesus diz: quem dera que você fosse quente ou fria, quem dera que você curasse os enfermos ou refrescasse as almas, mas você é morna, você não tem nenhuma função. Laodiceia, você é uma igreja sem serventia, sem utilidade para mim. E dizem os historiadores e arqueólogos que a cidade de Laodiceia era um grande centro comercial, com localização geográfica privilegiada e com estradas pavimentadas. No entanto, querido, faltava água. Havia escassez de água. E a única água que abastecia a cidade de Laodiceia era uma água morna, que descia nas tubulações de pedra, junção das águas quentes de Herápolis e frias de Colossos. Quantos estão entendendo até aqui? As duas águas se encontravam em algum lugar na tubulação, e quando chegava à cidade de Laodiceia, chegava meio que morna. Então deixe-me perguntar nesta noite: quantos já tomaram água morna aqui? Juntamente com o medicamento, né? O que foi que vocês sentiram? Né? Ânsia de vômito? É a primeira coisa que a gente sente, irmãos. Quando eu e você tomamos água morna, nós sentimos ânsia de vômito. E Jesus disse à maior e à mais rica igreja do continente que, além de inútil, ela lhe causava ânsia de vômito, à semelhança de quem toma água morna. É forte, irmão, sim ou não? Fortíssimo. Aquela igreja, além de inútil, causava ânsias de vômito ao seu Senhor. Jesus também disse coisas parecidas antes de sua morte, ressurreição e ascensão. Mateus capítulo 5, verso 13 está escrito: vocês são o sal da terra. Quantos são o sal da terra aqui? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Jesus está dizendo: se o sal perde o seu sabor, é impossível restaurá-lo. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Sabe o que esse texto está falando aqui, querido? Está falando sobre utilidade, está falando sobre serventia. E ao contrário do que alguns interpretam, dizendo que a função da igreja como o sal é conservar o mundo, não é isso que Jesus disse. Jesus disse que a função do sal é dar sabor. Quantos já comeram uma comida aqui sem sal? É horrível, né? É horrível. E as pessoas estão aí fora, queridos, com a vida como uma comida sem sal, sem sabor. E Jesus diz que é função minha e sua, é função da igreja dar sabor a elas, a semelhança do sal. Mas se o sal não tem sabor, queridos, não tem como restaurá-lo. A sua única serventia será ser jogada fora e pisada pelos homens. Segundo o próprio Jesus, se a igreja não serve para dar sabor à vida das pessoas como sal, sua única serventia será assim: ser jogada fora e ser pisada pelos homens. João capítulo 15, verso 2, um outro texto que Jesus trata sobre utilidade. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. Quantos são ramos do Senhor aqui? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Repita comigo: ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Diga comigo, querido: ele poda, para que dê mais fruto ainda. Há uma diferença entre ser cortado e ser podado. Ser cortado se refere à raiz do tronco. E ser podado se refere às pontas dos galhos.
Segundo o próprio Jesus, qualquer igreja que não gera fruto no reino, queridos, ela será cortada pela raiz, à semelhança de uma árvore infrutífera. Então temos o texto de Apocalipse, temos o texto de Mateus do sal, temos o texto de João da árvore infrutífera. Todos esses textos Jesus está se referindo à utilidade da sua igreja. Não é quem é maior, não é quem é mais rica, mas quem é útil das mãos do Senhor. Laodiceia era uma igreja numerosa e próspera, mas sem sabor e sem frutos, sem nenhuma serventia nas mãos do seu Senhor. Mas eu sei que diante de mim há uma igreja diferente. Então deixa-me perguntar nesta noite: quantos querem ser úteis nas mãos do Senhor? Quantos querem dar sabor às pessoas? Quantos querem gerar frutos no reino? Então seja disponível, querido. Seja disponível em nome de Jesus. Segundo, Jesus avalia nossa obra missionária pelo critério do caráter. Versículos 17 ao 19. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, ser, pois, zeloso e se arrependo. Expressões como infeliz, miserável, pobre, cego, nudez, vergonha. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, e arrependa-se, indica claramente que a igreja de Laodiceia estava em pecado. E dentre tantos pecados que Laodiceia poderia ter cometido, queridos, a principal delas foi a soberba, conforme o verso 17, pois dizes, olha o que Laodiceia dizia acerca de si mesmo: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. A maior e a mais rica igreja da Ásia Menor também era uma igreja em pecado, também era uma igreja sem caráter cristão. Além da utilidade da igreja, o Senhor atenta para o caráter da igreja. E é o caráter cristão quem autentica nossa pregação e o nosso testemunho pessoal. Deixe-me exemplificar isso. Ainda no primeiro campo eu estava evangelizando com um irmão, e a certa altura do campeonato, uma pessoa que estava sendo abordada por nós me conhecia de vista e disse: oxente, pastor. E eu estranhei a abordagem da pessoa. Quando, futuramente, irmãos, eu descobri que o meu parceiro de evangelismo tocava à noite da igreja e, após o culto, ia beber na primeira esquina em um bar. Já dizia o pastor e missiólogo Ronaldo Lindóri: o caráter cristão precede a missão. Ou seja, antes que eu e você cumpra a missão da grande comissão, é necessário que eu e você cultive o caráter cristão. Por quê, pastor? Porque os futuros discípulos que eu e você forjaremos dependem em parte do caráter que eu e você cultivamos hoje. Quantos concordam comigo? Nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Veja o que o apóstolo está dizendo: se vocês olharem para mim, se vocês me imitarem, vocês estarão imitando o próprio Cristo. Queridos, você teria coragem de dizer isso para alguém? Eu ainda não, mas quem sabe um dia. Porém, Paulo cultivava o caráter cristão de tal forma que ele
aconselhava os seus discípulos: olhem para mim, e se vocês me imitarem, estarão imitando o próprio Cristo. Por quê, pastor? Porque o caráter precede a missão. Então deixe-me perguntar nesta noite: quantos estão dispostos em cultivar o caráter cristão aqui? Quantos estão dispostos em se parecerem com Jesus? Esse é o segundo critério. O primeiro critério é da utilidade da igreja. E o segundo critério é do caráter da igreja. E terceiro e último, Jesus avalia nossa obra missionária pelo critério da comunhão. Versículo 20 e 22, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Verso 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, por incrível que pareça, o versículo 20 do capítulo 3 do Apocalipse, Jesus está se dirigindo à igreja de Laodiceia. Eu sei que é de praxe nosso pegarmos este versículo e compartilharmos com o incrédulo e dizemos: se você abrir a porta do teu coração, Jesus pode entrar. Mas Jesus estava de fora aqui da igreja de Laodiceia. Não era de um descrente. Jesus estava batendo da porta da igreja de Laodiceia. Por quê, pastor? Porque ele estava do lado de fora, querendo entrar e clamando na expectativa de que sua voz fosse ouvida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, parafraseando Laodiceia, me deixe entrar. A maior e a mais rica igreja do continente tinha tudo. Tinha membros, tinha renda, tinha templo próprio, tinha cadeiras acolchoadas, tinha programa de TV, menos a presença de Jesus e a voz do Espírito Santo. Que irônico, não, irmãos? Laodiceia havia perdido comunhão com o Senhor. E que tipo de comunhão, pastor? A comunhão, a semelhança de uma refeição. Veja, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ceia se refere à janta, queridos. Deixe-me perguntar esta noite: você convida qualquer pessoa para a tua casa a almoçar? Não, não é assim? E janta ainda é pior. Janta que ninguém convida. Querido, se você for convidado para jantar na casa de um irmão, se sinta parte da família, se sinta parte da comunhão, da intimidade. E Jesus estava dizendo à igreja de Laodiceia: eu quero cultivar comunhão com vocês, a semelhança de um jantar, a semelhança de uma refeição. Há pastores que, receosos de perderem certos membros e correndo o risco de haver uma queda na renda da igreja, fazem pequenas concessões às suas ovelhas quanto ao pecado. Isso eu aprendi com o nosso pastor João. Uma vez eu ouvi o pastor João dizendo isso, aí eu peguei. Eu digo: é verdade. Fazemos pequenas concessões, queridos, para manter o membro e a renda. Mas, queridos, se nós fizermos isso, corremos de perder o membro principal, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, queridos, Laodiceia era rica, era próspera, e tinha quase todos os membros ali da Ásia Menor, mas perdeu o principal, perdeu Jesus, por causa de suas concessões ao pecado. E se tem algum membro que nós temos que nos preocupar em mantê-lo a qualquer custo nesta igreja, se chama Jesus e a voz doce do Espírito Santo de Deus. Como Laodiceia, ainda hoje há igrejas que são numerosas e prósperas, mas que há bastante tempo perderam comunhão com o Senhor. E por quê, pastor? Porque mudaram a mensagem da cruz,
para qualquer outra mensagem menos repulsiva e mais atrativa. Sabe aquela igreja, queridos, que diz: venha de jumento e saia de carro novo? Por quê, pastor? Porque fizeram concessões ao pecado deliberado. Uma coisa é eu e você cairmos e sermos restaurados. Outra coisa é eu e você cairmos e mantermos orgulho ao pecado e a igreja fazer vista grossa a isso. E terceiro, porque deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus disse: alguém ouvir a minha voz. Sabe o que significa? Laodiceia perdeu a sensibilidade em ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Perdeu a presença, perdeu a voz, perdeu a comunhão. Mas eu quero perguntar a vocês nesta noite: quantos querem manter comunhão com o Senhor? Quantos querem ouvir a voz do Espírito Santo? Quantos querem sentir a presença do Cristo ressurreto? Esse é o terceiro critério, querido. Utilidade, caráter e comunhão. E para concluir, a maior e a mais rica igreja da Ásia Menor, nenhum elogio recebeu da parte do Senhor. E foi digna de toda repreensão. Por quê, pastor? Porque embora Laodiceia fosse numerosa e próspera, era uma igreja sem utilidade, era uma igreja sem caráter cristão, e era uma igreja sem a presença e a voz do Espírito Santo, era uma igreja sem comunhão. Por outro lado, das 7 igrejas do Apocalipse, Esmirna foi a única igreja que ouviu da parte do Senhor somente elogios e nenhuma repreensão. Como é o nome da igreja, amados? Esmirna. E o curioso, queridos, é que Esmirna era a igreja PPP. Quantos conhecem a igreja PPP? Pobre, pequena e perseguida. Era. Enquanto que Laodiceia era a maior e a mais rica, Esmirna era a mais pobre, pequena e perseguida. Mas, queridos, por incrível que pareça, Jesus olhou para ela e só derramou elogios. E caçou entre as suas obras e nenhum motivo encontrou de repreensão. Apocalipse capítulo 2, verso 8 ao 10, ele diz: e ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, Esmirna. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, assim diz o Senhor, a MEPB de Caicó: vocês não precisam ser a maior e a mais rica igreja da cidade. Nem tampouco eu e você precisamos ser a menor e a mais pobre igreja da cidade. Então o que Deus quer de mim e de você, pastor? O que Deus espera da nossa parte é que sejamos uma igreja fiel. Quantos querem ser fiéis ao Senhor? Eis o conceito de sucesso do Senhor, queridos: fidelidade. Fidelidade, fiel na utilidade. Deus pode contar. Alô, pronto, obrigado, Mailton. Então, fiel na utilidade. Deus pode usar a nossa igreja.
fiel no caráter cristão, nós realmente nos parecemos com Cristo? Fiel na comunhão, o Espírito Santo ainda paira em nosso meio e ainda nós conseguimos ouvir a sua voz? Sabe, queridos, são essas perguntas que nós devemos fazer como igreja. Em Apocalipse capítulo 3, verso 18, parte A, Jesus vai dar um aconselhamento um tanto curioso à igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. E daí surgem duas perguntas: por que ouro, pastor? E por que ainda refinado pelo fogo? Queridos, na Bíblia, ouro se refere... Na Bíblia, ouro se refere às obras. Embora a igreja de Laodiceia fosse rica financeiramente e era pobre em boas obras diante de Deus, razão pelo qual no verso 17 Jesus diz: como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho faltas. Aí veja o que Jesus diz à igreja de Laodiceia: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. A igreja de Laodiceia, que era próspera financeiramente, Jesus disse que ela era pobre. E a igreja de Esmirna, que era pobre, pequena e perseguida, Jesus disse: você é rica. Por quê? O que Jesus está avaliando aqui, queridos, não é o poder aquisitivo, mas as obras que nós apresentamos diante de Deus. E o fogo, pastor, o fogo neste contexto se refere ao tribunal de Cristo, onde as nossas obras e motivações serão provadas pelo fogo. É por isso que ele diz: aconselho que de mim compre ouro refinado. Veja o que está escrito, por exemplo, para a gente encerrar, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 ao 15. Dobre a tua atenção, queridos, em nome de Jesus. E se alguém sobre este fundamento, Jesus Cristo, formar um edifício de ouro, veja os elementos que Paulo está usando aqui: formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno e palha. Paulo usa do material mais resistente ao mais fraco. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se manifestará. E na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Veja a mesma palavra-chave aqui: fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Então, em outras palavras, queridos, juntando o texto de Apocalipse com 1 Coríntios capítulo 3, Jesus e Paulo diz que todos nós, como igreja, nos apresentaremos perante o tribunal de Cristo. E as nossas obras serão apresentadas à semelhança de materiais: ouro, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Quantos estão entendendo até aqui? E quando o fogo passar, que provar a obra de cada um, aquilo que sobrar, que nós seremos recompensados. Deixa eu te perguntar uma coisa: se a tua obra for feita de feno e de palha, quando o fogo passar, vai sobrar alguma coisa, sim ou não? Não sobra nada, querido. Sabe por quê? Porque Jesus tem critérios diferentes dos nossos. Para o Cristo ressurreto, queridos, não basta só fazer, você tem que fazer com a motivação certa. E embora a igreja de Laodiceia tenha alcançado um status da maior e mais rica igreja da Ásia Menor, queridos, por alguma razão, todas as suas obras
foram desaprovadas pelo Senhor. E é por isso que ele diz: eu te aconselho a comprar de mim ouro refinado. Então deixe-me perguntar nesta noite: quantos querem ser úteis na mão do Senhor? Quantos querem cultivar o caráter cristão? Quantos querem manter a comunhão com a presença e a voz do Espírito Santo? E é assim que nós avaliaremos a nossa obra missionária perante o Senhor glorificado. Eu quero te convidar a ficar em pé, queridos. Nós vamos fazer uma oração. E pedir que o Senhor nos ajude. E pedir que o Senhor nos faça, sobretudo, a abrirmos mão dos nossos critérios e passarmos a assumir os critérios do Senhor. É entre você e Deus. Ora em nome de Jesus. Pai, estamos aqui em Tua presença, Senhor. A MEPB de Caicó. E nós queremos, Senhor, avaliar a nossa obra missionária em Tua presença. Queremos ser uma igreja útil em Tuas mãos. Queremos ser uma igreja que cultiva o caráter cristão. Queremos ser uma igreja que mantém comunhão com a Tua presença e que ouve a voz do Espírito Santo. Queremos ser diferentes da igreja de Laodiceia, que embora a maior e a mais rica foi digna de toda repreensão e nenhum elogio recebeu. Talvez as outras igrejas da cidade olhe para a MEPB Caicó e nos diga: eles são como Esmirna, pequena, pobre e perseguida, mas somos uma igreja fiel. Somos uma igreja que arranca dos lábios do Senhor elogios. Somos uma igreja que afasta toda e qualquer repreensão. Nos ajuda, Senhor, essa é a nossa oração. Abençoe o nosso pastor João. Abençoe a pastora Marília. Abençoe a igreja de Caicó, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.